Voltando aqui na última parte da nossa raspagem de dados dos gastos na Câmara de Vereadores de São Paulo, eu queria só dar um tapa visual aqui para dar uma padronizada nos textos. Como jornalista, essa repetição aqui, vereador e o nome em caps lock, me deixa profundamente irritado. Eu acho que dá para você fazer de uma maneira bem melhor, e também a gente está atrás de dados só de vereadores e não de lideranças. Então, como que a gente faz isso, faz essa limpeza? A gente já aprendeu os passos necessários para fazer isso em outras lições, então eu vou passar rapidinho para o que a gente deve fazer. Então, o vereador que eu quero, na verdade, é tudo que vem depois dos dois pontos. E para eu conseguir isso, eu vou chamar essa variável vereador de vereador.split, dois pontos, espaço. E eu estou querendo o segundo item dessa lista. Lembrando que o split separa, cria uma lista de dois elementos que separa a string em dois, e eu estou querendo o segundo elemento dessa separação, que é justamente o que vem depois dos dois pontos. Agora a gente roda isso aqui e deu um erro. Esse erro era esperado. Ele diz que index out of range, ou seja, ele não achou o segundo elemento de uma lista, porque simplesmente quando tem liderança não tem esses dois pontos. Tá vendo? Não é liderança dois pontos PHS, é só liderança espaço PHS. Então a gente tem que criar uma exceção aqui. Se o vereador, o string vereador, starts with liderança, o que ele faz? Break. Significa que ele vai parar de fazer tudo isso aqui e ele vai entregar a planilha do jeito que está pronta. Ou seja, ele vai executar aquela string, aquela operação em string até chegar aqui, e ele vai parar e me entregar a planilha. Vamos ver o que acontece agora? Agora não deu erro, eu rodo a planilha e beleza, agora só tem os nomes dos vereadores direitinho do jeito que eu pensava. O último toque é só que eu não gosto muito de caps lock, então eu chamo vereador.title e agora pronto, a gente tem os nomes bonitinhos aí. Agora que a gente tem uma lista de dicionários, eu vou introduzir a vocês uma nova biblioteca que é muito importante para o Python e para todas as pessoas que tratam dados e cientistas de dados em geral, chamada Pandas. Vamos lá no terminal então? Pip install pandas, assim mesmo, do jeito do ursinho. Ele instala, no meu já está instalado. Talvez demore um pouquinho, porque é realmente uma biblioteca grande, cheia de funcionalidades. Depois que a gente instala a biblioteca, a gente vai importar para trabalhar com ela aqui no nosso notebook. Então, import pandas. Ele importou e agora eu posso usar as funcionalidades do pandas. E o que o pandas faz? A especialidade dele é lidar justamente com tabelas, com listas de dicionários ou CSVs. Como que eu posso criar um data frame? Normalmente eu chamo de df, data frame. É pandas.dataframe, do mesmo jeito que é csv.dictReader, e eu carrego a minha tabela que eu criei aqui, na verdade planilha, que eu acabei de criar aqui. Então agora eu tenho um objeto dataframe. Eu rodo esse objeto df, olha só. Ele parece bastante com uma planilha do Excel aqui dentro do nosso notebook, com algumas vantagens que você pode fazer várias operações aqui. Você pode, por exemplo, df gasto, eu quero saber dentro dessa coluna gasto qual que é a média de gasto. Eu uso min. Ele tem lá, a média de gasto é 8.998. Qual que é a soma, ou seja, quanto que todos os vereadores estão gastando? 539 mil. Qual que é a mediana? Ele me dá um outro valor. Outra coisa que eu posso fazer no data frame é reordenar os valores. Eu posso dar o sort values by gasto e vamos ver o que ele mostra. Ele mostra em ordem crescente aqui, inclusive aqui quem são os vereadores que gastaram mais dinheiro no mês que a gente pegou, janeiro. Eu posso colocar ascending igual a false, e aí ele vai dar na ordem decrescente.
Mas o Pandas faz muito mais que isso, e uma das coisas mais legais que ele faz é ler CSVs, do mesmo jeito que tem aquela função import CSV, você pode usar direto o Pandas para ler CSVs. Eu vou usar aqui como exemplo aquele arquivo políticos outubro que a gente usou em outro módulo. E eu vou usar o pandas para ler esse CSV. Vou chamar de dataframe de novo. Pandas.readCSV, este arquivo. Rapidinho ele leu. Vou dar uma olhada nele. Se eu der um ponto head, ele só vai mostrar as primeiras 50 linhas, só para ver se o arquivo está direitinho. E aí você vê que a gente tem uma planilha, um CSV dentro do notebook. É uma maneira bem legal de ver os dados. Eu não vou passar tanto tempo no Pandas, porque ele realmente merece um curso à parte. A gente deixou alguns links nas leituras recomendadas no módulo para vocês se aprofundarem, mas vou dar outros 2 exemplos aqui de como a gente pode usar, que são bem úteis nessa planilha aqui. Um dos motivos que a gente não vai se aprofundar tanto é que o léxico dele é meio esquisito à primeira vista, mas ele é bastante poderoso. Quer ver um exemplo? Eu posso pegar esse data frame aqui com os posts dos políticos em outubro e agrupar com a função group by nome, vou agrupar por cada um dos políticos, e eu quero saber entre os shares deles, né, entre o número de compartilhamentos de cada um dos posts, qual foi a média de cada um dos políticos que está na tabela. E simples assim, ele mostra uma tabela com a média. Se eu quiser mostrar a soma, ele já mostra aqui de maneira bem rápida, bem impressionante, vários dados que talvez se você fosse trabalhar dentro do próprio Excel ou do Google Spreadsheets, talvez você demorasse bastante tempo para fazer. Outra coisa legal é que o Pandas tem um irmão chamado Matplotlib, que é uma biblioteca que a gente vai instalar aqui, Matplotlib. É uma biblioteca para visualização de dados, o que é sempre bem legal em jornalismo. Para mostrar como ele funciona, eu vou chamar esse agrupamento aqui de agrupamento, porque eu não tenho muita criatividade, um agrupamento das médias de compartilhamento de cada um dos posts. E agora eu vou fazer um gráfico disso. Eu tenho que passar esse argumento matplotlib inline, que é para o notebook mostrar. Eu vou importar dentro do matplotlib.pyplot splt. Eu não vou explicar muito bem, mas basicamente eu estou importando o pyplot dentro do matplotlib. Eu estou chamando ele de plt para não ter que repetir esse nome gigante toda vez que eu digitar uma função. E vamos supor que eu queira plotar no meu notebook esses dados aqui, que fica mais fácil de visualizar. Então eu quero o agrupamento, eu quero plotar ele, .plot, .bar, eu quero um gráfico de barras, por exemplo, e eu quero passar o getFigure para mostrar ele na minha tela. Tá meio apertado aqui porque são muitas linhas, mas dá para você ter uma ideia aqui dos outliers no caso. São o Pastor Feliciano aqui e o Jair Bolsonaro, que eles têm uma média de compartilhamentos muito maior que os outros. E é sempre interessante você plotar isso num gráfico, que você tem uma noção melhor. O objetivo aqui nessa passada rápida não é que você entenda como funciona o Matplotlib, mas justamente mostrar que há várias bibliotecas que estendem bastante as capacidades do Python para analisar dados, para visualizar essas informações. A gente não vai ter tempo de mostrar passo a passo como que a gente faz para mandar um e-mail do Python, mas eu vou colar aqui um código e vou explicar rapidamente para vocês. Vocês vão ter acesso ao notebook para tentar fazer vocês mesmos o mesmo código e entender o que eu fiz direitinho. Então vamos supor que minha editora me pediu a lista de gastos dos vereadores no mês X. Eu posso criar uma mensagem que começa com aqui vai a lista de gastos. Esse N aqui com a barra invertida significa que eu estou dando uma nova linha. E para cada linha, naquela planilha que eu construí, eu vou acrescentar nessa minha mensagem, nesse meu texto, um descritivo simples. O vereador gastou tantos reais. E eu vou usar a biblioteca smtplib, que é uma biblioteca que se comunica com o servidor de e-mail. Vou iniciar o servidor usando esses parâmetros. No caso, eu estou usando o servidor do Gmail. Estou fazendo login com o meu endereço, meu e-mail e minha senha. Eu apaguei aqui para vocês não verem, mas para fazer isso aqui funcionar, você teria que colocar o seu usuário e senha do Gmail. Estou dando
para o e-mail que eu quero receber. O corpo eu estou encodando a mensagem UTF-8 para não dar problema de leitura. E aqui eu estou usando server.sendMail, ou seja, mande o e-mail a partir desse usuário para este usuário aqui. E com o corpo vai ter essa mensagem encodada em UTF-8. Depois dele fazer isso, ele dá o quit. Então, se eu rodar tudo isso aqui, ele demora um pouquinho, porque ele está se comunicando com o Gmail e tal. Eu recebi o e-mail. Esse negocinho azul aqui significa que eu recebi o e-mail e eu vou lá no meu e-mail e tanã, aqui a lista de gastos, tem cada um dos vereadores e quanto que cada um deles gastou. É bem bacana, né? É uma micro reportagem. Então, vocês viram que a partir de uma simples lista de dicionários, eu consegui criar um CSV, uma visualização no data frame, eu consegui criar um gráfico e eu consegui inclusive fazer um e-mail, mandar um e-mail do Python através do apoio de bibliotecas, o SMTPlib, o Matplotlib ou o Pandas. Então, isso é interessante você saber que você pode, com as ferramentas básicas de Python, listas, dicionários, essas páginas de dados, você pode estender as funcionalidades com essas bibliotecas. Eu vou falar só um pouquinho no próximo vídeo de algumas dessas capacidades para o jornalismo, alguns projetos que eu participei, para vocês se inspirarem para os próximos passos que vocês vão seguir na carreira de jornalistas programadores.